Boa noite a todos, muito bem-vindos, sintam-se bastante acolhidos. Então, acredito que alguns de vocês, ou muitos de vocês, estão chegando aqui na Brahma Kumaris pela primeira vez. Então, eu vou fazer uma breve apresentação para a gente se situar, ficar todo mundo lendo na mesma página. Então, a Brahma Kumaris ela é uma ONG, sem fins lucrativos. O objetivo principal da Brahma Kumaris é trazer autoconhecimento, autovalorização, e através de olhar para dentro, a pessoa acaba sabendo como estar melhor na vida, né? Viver com mais qualidade através do autoconhecimento. A ferramenta principal, o eixo da Brahma Kumaris é a meditação Raja Yoga. Nesse encontro, a gente não vai falar exatamente sobre a meditação, né? A gente vai estar falando sobre autoestima, mas como mencionei que o eixo da Brahma Kumaris é a meditação, então, óbvio, né, que em algum momento eu vou dar uma pincelada sobre o que é meditação Raja Yoga. Meu nome é Patrícia, eu sou integrante, membro da Brahma Kumaris há 20 anos. De formação, eu sou bióloga, também com formação em psicoterapia haitiana, mas atuo no momento como assistente da coordenação da Brahma Kumaris na região Nordeste. E a gente vai estar conversando aqui sobre autoestima positiva, como que a autoestima pode ser um meio para gerar e para manter a estabilidade e força. Então, eu vou, em alguns momentos, desaparecer, porque eu gostaria de estar compartilhando alguns slides com vocês, e para ilustrar um pouco esse encontro também. Tá bom? Bom, primeiro gostaria de falar o porquê, né, que escolhi deliberadamente esse tema, né, autoestima. Ele me cativa muito, é um tema que eu gosto muito de pensar sobre, de buscar experimentos, de vivenciar, de observar a autoestima elevada ou não, né, em outras pessoas. Então, a autoestima é um tema que me cativa bastante, e a gente tem na Brahma Kumaris um curso chamado Vivendo com Autoestima. E esse curso, em específico, ele coloca que a autoestima é baseada em alguns pilares. Então, por exemplo, a autoestima como conquista. Então, a pessoa tem um senso de autorrespeito, de autovalorização, a pessoa ter um senso de autoconhecimento. Então, a autoestima baseada nesses pilares de autoconfiança, que, em resumo, é o quê? Bom, autoconfiança é a capacidade que a pessoa tem de autoexpressão. Autorrespeito, a capacidade da pessoa ter uma percepção tão profunda de si mesmo, que mesmo que outras pessoas a contradigam, que outras pessoas a critiquem e a julguem, o senso de autorrespeito é tão forte nessa pessoa que ela se mantém estável. Senso de valorização é quando a pessoa acredita, né, que de fato ela tem todo o merecimento, né, tem o porquê de estar bem na vida. Então, ter bons relacionamentos, prosperidade. Então, a pessoa vislumbra a si mesma com uma vida boa. E o autoconhecimento está baseado no quê? A pessoa gostar de olhar para dentro, gostar de fato, se conhecer, se perceber. Então, a autoestima, como um todo, ela é, de fato, muito relevante. Porque imagina uma pessoa viver sem essa capacidade de autoexpressão, a pessoa viver se boicotando por não ter autovalorização, a pessoa acreditar tão profundamente na opinião de todo mundo por falta de autorrespeito, e a pessoa não se conhecer. Né? Então, imagina uma pessoa vivendo assim a sua vida. Né? Fica um pouco difícil, um pouco complicado. Então, esse é o motivo pelo qual eu acho que, de fato, esse tema é bastante relevante. Para a gente começar a conversar, na verdade, eu vou estar conversando, né? Vocês estão mais ouvindo, embora vocês possam estar interagindo aqui no chat, né? Mas, para começar a falar mais, entrar mais nesse tema, eu gostaria que vocês, primeiro de tudo, parasse um minutinho
e pensasse um pouco sobre o que é que para você, só um minuto, são seus verdadeiros suportes. Então, que pare um minutinho e pense o que hoje é o suporte que você tem, ou quais são seus suportes para você manter uma autoestima saudável. O que na sua vida é um suporte para você? Então, só para dar algumas dicas, para vocês começarem a pensar, sua autoestima pode ser baseada em um talento, ou pode ser baseada num jeito de ser, por exemplo, de você ser uma pessoa que é disciplinada. Então, no que é, né, que a sua autoestima hoje em dia está mais baseada? Então, mantenham isso em mente e, baseado no que você respondeu para si mesmo, agora eu convido que você vá ouvindo, né, que é mais um compartilhamento de algumas ideias, são alguns pitacos que eu vou estar dando, né, com relação ao que eu acredito, o que eu experimento como que a autoestima nos mantém mais estáveis e mais fortes. Então, baseado nas respostas que você deu para si mesmo com relação ao que é o seu suporte, quais são os seus suportes, eu convido você a ficar ouvindo esses compartilhamentos das ideias que eu vou estar passando agora. Então, primeiro de tudo, como que é que a autoestima ela pode te manter mais estável? Então, assim como um DNA, ele leva, né, para o indivíduo uma característica muito própria, a vivência de valores, ele leva para a sua vida uma maneira muito própria de vivenciá-la. Então, basear a sua vida em valores como dignidade, como a própria disciplina que mencionei, né, basear a sua vida na honestidade, no amor, na responsabilidade, no respeito. Então, isso gera uma estabilidade interna, por quê? Porque valores são inatos ao ser humano. Então, se você leva a sua vida baseado em valores, vamos dizer, valores humanos, então dá para você confiar que eles vão estar sempre existindo. Porque para ser honesto, para ser disciplinado, para ser respeitoso, você não precisa de nada externo a você mesmo. Então, é uma fonte geradora de estabilidade, os valores humanos, porque só depende de você. Né? Ser digno, ser honesto, ser respeitoso, não depende de ninguém mais. Não depende de uma situação específica. Concordam? Depende apenas de você. Um outro aspecto, próprio autoconhecimento. Então, na visão da Brahma Kumaris, o ser humano, ele é uma alma. Então, ele é um ser espiritual, um corpo humano. Então, ser humano. Essa figura que vocês estão vendo, piscando, é a visão, é a percepção que a Brahma Kumaris tem sobre o que é a alma humana. Então, um ponto infinitesimal de luz, uma energia consciente que pulsa, que está viva, que experimenta, que sente, que idealiza, que imagina. Então, é uma alma que tem uma vida, tem uma autoconsciência. Através, especificamente da meditação, e aí eu só posso falar da meditação Raja Yoga, porque é a única que eu vivencio, então, através da meditação Raja Yoga, o que a gente faz? A gente olha para dentro, a gente senta, olha para dentro e busca perceber esse mundo interno, essa essência que a gente é. Então, também na visão da Brahma Kumaris, da meditação Raja Yoga, a alma humana ela é dotada de virtudes inatas. Então, o que faz com que a alma brilhe mais ou menos é a conexão, é o acesso que ela tem ao seu próprio eixo,
ao seu centro, às suas virtudes, portanto. Então, autoconhecimento gera estabilidade por quê? Porque à medida que você olha para dentro, que você, enquanto centrado em si mesmo, você experimenta que você tem paz dentro de você. Então, à medida que você olha para dentro e você experimenta que dentro de você existe, só por você mesmo, felicidade, então que quando você olha para dentro e você percebe, você sente que você mesmo é uma fonte de amor, então isso te dá estabilidade, porque você confia, você se convence além do intelecto, além da razão. Experiência, quem experimenta é o experimentador. Então, quando você experimenta paz, você se convence que você é pacífico. E aí, independente da situação, problemática ou não, você, à medida em que você experimenta mais e mais essa paz, continuamente, e dia após dia, então isso te convence. A situação pode ser desafiadora, mas você é um ser pacífico. Que a gente, na Brahma Kumaris, inclusive, tem um termo, que não é específico, exclusivo da Brahma Kumaris, mas o termo, a palavra Om Shanti, onde Om é o ser espiritual e Shanti é silêncio ou paz. Então, a gente usa muito esse termo, bastante aqui dentro, para estar nos relembrando da nossa natureza original. Então, autoconhecimento gera estabilidade porque você se convence e você se transforma através de experimentar o seu próprio eu. Também eu coloquei aqui psicoterapias, porque imagina você falar da sua vida e não dá para falar da sua própria vida com você mesmo olhando no espelho, certo? Então, o papel de um psicoterapeuta, de um psicólogo, psiquiatra, enfim, de alguém que tem como profissão, como amor, está ouvindo o outro, ele gera também esse autoconhecimento. Em níveis diferentes, não é o caso de aprofundar nisso aqui, mas certamente que a psicoterapia também traz autoconhecimento e traz também uma transformação, né, para o eu e automaticamente acaba gerando estabilidade. Outro ponto, algo que eu acho bastante interessante de se experimentar e de pensar sobre, mesmo de estudar e de buscar e pesquisar sobre esse assunto, é o fato de que todo esse nosso universo, ele funciona como um grande campo magnético. Uma vez que a alma humana, como foi mencionado, ela é uma energia, então a alma funciona como um ímã. A natureza da alma, ela funciona como um ímã. Assim, a maneira como você se sente, os pensamentos que você tem, a, a natureza que você acaba criando a partir de você mesmo, ou seja, a energia que está ali rolando dentro de você, isso acaba fazendo de você um ímã, que num campo magnético vai atrair o que quer que você esteja emanando. Então, imagina só que você pode passar, ou a partir de agora, ou continuar fazendo isso, né? A partir de agora você pode, por exemplo, pegar a prática, ter essa prática de, enquanto você não está fazendo nada que use o seu intelecto, você começa a mentalizar a si mesmo, né, como essa energia, como essa luz, como essa alma. Só que a partir de você, o que flui? Flui apenas sentimentos e pensamentos positivos. Então, é como se você buscasse construir em torno de você, a partir de você, uma energia do bem. Uma energia que vai automaticamente te colocando num fluxo de energia, onde você
atrai o que você está emanando. Então, espiritualmente falando, semelhante atrai semelhante. Assim, o que eu estou emanando para o cosmos, para outras pessoas, automaticamente é o que eu atraio para mim. Aí, como meio que lógico, o quanto eu pensar positivamente, o quanto eu buscar me conectar com sentimentos positivos, sentimentos com essa corrente do bem, eu me coloco como um imã de coisas positivas e de coisas boas. Claro que se você começar a pensar nisso agora, não é que amanhã só vai acontecer coisas boas para você, certo? Mas a gente vai mudando gradativamente o nosso padrão de energia, a nossa natureza, ela vai se transformando. E gradativamente, pequeno, médio, longo prazo, a gente vai transformando o nosso ambiente, o ambiente ao nosso redor. A gente vai se relacionando, outras pessoas vão aparecendo, outras oportunidades vão surgindo. Porque você se torna um catalisador. Gosto da ideia de que cada um de nós é como se a gente tivesse um programa dentro da gente. E aí, o jeito que esse programa é, quando você entra numa determinada situação, esse programa passa a funcionar e mudar aquela situação. Então, imagina que você é vamos colocar assim, um CD. E dentro desse CD existe um programa. As situações são o quê? Um computador. Então, quando o CD entra no computador, ele abre exatamente aquele programa. E ele muda. O CD, o programa muda a configuração daquele computador. Em níveis diferentes. Então, a gente a gente tem dentro da gente um programa, que é esse padrão energético. Então, o jeito que você está com a sua natureza, com seus pensamentos, isso acaba sendo o programa que, enquanto você entra numa situação determinada, estou no meu ambiente de trabalho, estou no meu ambiente familiar, estou entre meus colegas, estou vivenciando determinada situação, o jeito, o seu padrão energético acaba mudando a configuração daquele ambiente. Ora, se o seu padrão energético está bom, por tabela, a transformação, a que tiver que acontecer, muito provavelmente vai acontecer para o melhor. Também um outro tema que eu acho que não poderia deixar de mencionar quando a gente está falando sobre estabilidade é a gratidão. Então, ser grato faz de nós, faz com que nosso jeito de estar na vida seja um jeito mais iluminado. Imagina uma pessoa que reclama muito, que está sempre conectado com o copo meio vazio, então está sempre vendo um defeitinho aqui, um defeito lá. Então imagine como que a mente dessa pessoa funciona, como que o corpo dessa pessoa reage. Agora, imagine o contraste disso. Alguém que, de alguma forma, criou dentro de si um padrão de ser mais apreciativa, de olhar para as coisas, mas buscar o que tem aqui, que eu posso pegar e que é bom. O que com essa pessoa, com que tipo de virtudes eu posso me relacionar com ela? Então, ser grato é a gente pegar cada situação em cada momento, momento após momento, e buscar naquela situação, pensar, pescar daquela situação um motivo para ser grato. Só que não é só isso. Eu sinto que o mais importante nesse senso de gratidão é o quê? É você se conectar com essa onda de gratidão. Eu vou contar uma pequena experiência que eu tive só para ilustrar. Logo que eu comecei aqui na Brahma Kumaris, depois de uns 4 anos frequentando, eu fui convidada a ajudar no centro de retiros que a gente tem lá em Serra Negra.
Então, eu ia simplesmente estar ajudando na estrutura de um retiro que eu me lembro era do Carnaval. Eu acho que foi o primeiro retiro aberto ao público, o primeiro retiro maior que foi aberto ao público lá nessa sede. E aí eu estava lá, né, naquele momento eu estava pondo a mesa do jantar, e me veio, assim, meio que do nada, né, como um insight, um sentimento de, puxa vida, se as pessoas soubessem o quanto que é bom estar podendo servir outros, elas gostariam de estar aqui. E naquele momento, por causa dessa percepção, eu senti a sensação de gratidão. Então, naquele momento, me veio esse sentimento de ser grato por eu ter tido este insight, de que servia bom. Mas eu não deixei passar naquele sentimento de gratidão. Eu me uni a ele. Então, meio que eu me conectei com aquele sentimento. Eu me aprofundei nele. E eu me entreguei a ele por alguns segundos. Ou seja, não é que veio o sentimento de gratidão e ele passou batido. Não. Quando vem um sentimento de gratidão, que pode ser tão pequeno quanto esse que eu tive, imagina, estou pondo a mesa do jantar, mas quando vem qualquer que seja o sentimento de gratidão, vale a pena você se entregar para ele. Porque é essa entrega, é essa conexão, é esse contato com essa onda de luz, que é a gratidão, que te faz melhor, né? Que abre mais a sua consciência, que te dá o quê? Um senso de que você é uma pessoa legal, né? Então, que você é uma pessoa. Isso é uma conversa que você vai ter com você mesmo, né? Que você é uma pessoa que vale a pena. Então, isso aumenta a autoestima. E o senso de gratidão, ele, por ele mesmo, gera a estabilidade por quê? Porque ser grato abre para o universo a condição de que eu entendo que você está me dando coisas boas, coisas legais, vivências interessantes. E o universo responde, como foi mencionado, à sua energia. Então, o universo vai te dar mais. E se você agradecer mais, ele vai te manter cada vez mais, vai te sustentar em de diferentes níveis, de diferentes formas também. Então, o que nos tira estabilidade, por exemplo, é ficar preocupado, pré-ocupado com situações, muitas vezes totalmente irreais. O senso de gratidão faz com que a gente se despreocupe, que a gente acredite, que a gente confie mais nas pessoas, na gente mesmo e na vida, ou no universo. Uma outra coisinha que pode ajudar bastante a gente a se sentir mais estável são os hábitos que a gente tem. A maior parte dos hábitos que nos dão essa tranquilidade, que nos dão esse senso de confiança, são hábitos sutis, são hábitos de mudança muito mais de consciência, que foram aspectos que eu estava mencionando até então. Esses hábitos que eu vou estar mostrando agora são hábitos um pouco mais concretos, mais práticos. Então, por exemplo, o hábito de como que você usa o seu tempo. Como que é que você vai... Como que será que uma pessoa que passa o dia inteiro, por exemplo, assistindo programas sensacionalistas, que passa o dia inteiro pensando e julgando outros, e como que uma pessoa que usa o seu tempo, que para a gente parece que está tão corrido, parece que o dia diminuiu tanto, então como que é que uma pessoa que usa o tempo dessa forma assim, né, que a gente, que na verdade joga o tempo fora, como que ela consegue manter, será, a estabilidade mental? Então, usar o tempo de forma valiosa,
significa o quê? Investir no tempo para o seu autocrescimento, para o seu autodesenvolvimento. Então, ao invés de ficar, tipo, o domingo inteiro assistindo programas e mais programas, quem sabe, se eu pegar esse dia, que é universalmente conhecido como o dia de lazer, então, se eu pegar esse dia para ler um livro interessante, para fazer mais meditação, para conversar com pessoas que são próximas, para fazer um trabalho voluntário. Então, como usar um tempo, usando o tempo de uma forma valiosa, isso nos dá um acúmulo, nos dá um, sabe, um saldo positivo, né, de que a gente vai ter como retorno, por exemplo, mais estabilidade mental. Então, a boa companhia. É claro, tem pessoas que não dá para a gente se afastar, tipo, tem pessoas que a gente precisa conviver por motivos diversos, mas tem também pessoas que a gente pode optar. Então, imagina você podendo optar por companhias de pessoas que têm interesses parecidos com o seu, de pessoas que buscam crescimento, desenvolvimento, pessoas que buscam investir numa qualidade de vida melhor. Então, ter uma boa companhia, e especificamente uma boa companhia de si mesmo. Então, ser a sua boa companhia. Então, essa é uma mudança de hábito concreta, que é a companhia do outro, e sutil também, porque ser uma boa companhia para si mesmo significa você ser mais seu amigo, criar um ambiente interno de mais empatia, de mais gentileza, de mais doçura, do que ficar se julgando, se criticando, se maldizendo, né, tipo, se batendo mentalmente falando. Um outro hábito é usar de forma valiosa o seu dinheiro. Então, hoje é tão mais fácil a gente ser consumista, porque, com a licença da palavra, a mídia como um todo, ela gera isso, né? Gera a vontade de comprar, gera necessidades irreais. Então, se você tem uma autonomia, se você se posiciona na vida de uma forma mais consciente, você acaba usando o seu dinheiro de uma forma valiosa. E tudo que a gente faz, qualquer tipo de ação que a gente faça, né, dentro da visão tanto da Brahma Kumaris e assim também como de outras filosofias e caminhos espirituais, tudo que a gente faz tem um retorno. Então, a maneira como você utiliza o seu dinheiro, né, isso gera um retorno também. E, por exemplo, né, você está mais tranquilo sobre como você está investindo o seu dinheiro. O retorno com relação a isso também é, né, ir cultivando gradativamente maior estabilidade financeira e mental. E o último tópico, a alimentação. Por que a alimentação está conectada com isso? Com gerar mais estabilidade. Por quê? Mente e corpo, alma e corpo estão intimamente ligados, muito intimamente conectados. Não dá para me aprofundar muito nesse aspecto aqui, mas sim, a alimentação, ela vai mexer, né, com a sua mente, ela vai estabilizar ou desestabilizar as suas ondas mentais. Então, uma alimentação mais saudável, uma alimentação rica, nutritiva, é uma alimentação isenta de produtos que fazem mal ao seu organismo, como, por exemplo, álcool, tabagismo, né, etc., que prejudicam o organismo como um todo. Então, uma alimentação mais saudável automaticamente também vai gerar, e vai fazer parte desse grupo de hábitos que juntos abrem as portas, né, para você se manter mais bem consigo mesmo. Tipo, é como se você olhasse para você mesmo e se percebesse
assim, né? Alguém que se cuida, alguém que se valoriza, alguém que investe em você mesmo. O último tópico com relação a isso, a estabilidade, é algo que, por muito tempo, eu busquei refletir sobre. Sobre o como que a gente tem uma tendência a se frustrar com as coisas quando elas não saem exatamente como a gente gostaria que elas saíssem. Então, se a gente tem uma visão do todo, se a gente olha para a vida, olha para as situações e consegue enxergar o todo, a gente enxerga também o quê? O predomínio nas situações. Porque geralmente o que não está dando certo, geralmente é uma coisa que é pequena, né, que é um detalhe apenas, que não está ali fluindo bem. Só que pode não estar fluindo bem exatamente como você visualizou. Então, olhar para o todo nos dá essa estabilidade, porque quando eu me frustro, quando eu fico com raiva, quando eu fico irritado, quando eu fico reclamando de algo que não está funcionando bem, isso gera instabilidade mental. Então, olhar para o todo é a gente meio que abstrair o que não está funcionando bem. Então, a gente consegue se manter melhor, mais estável nesse sentido. Então, gostaria de dar uma olhadinha agora, né, para vocês, né, saber se está tudo bem, né, está tudo correndo bem até então. E, assim como mencionei, como fiz uma pergunta para vocês no início sobre quais são seus suportes, eu repito essa pergunta, só que agora usando a palavra. Qual é a sua força? O que te empodera? O que te dá força nas situações, nos relacionamentos? Então, um minutinho para você pensar, não no vizinho, né? Não no amigo, não no pai, não em outra pessoa, mas pensar em você mesmo. O que é, né, que gera essa força interior? Como que você se sustenta com força na vida? Então, um minutinho para você pensar sobre isso. Então, vamos lá. Quais as ideias que eu pensei, quais são os meus pitacos com relação a isso, e que eu vou estar compartilhando com vocês agora. Então, o que é que gera força? Conectado com a autoestima. Então, na minha prática, dentro do Raj Yoga, eu sinto que realmente a conexão da alma, né, com a alma suprema. Então, eu coloquei exatamente essa linha aqui, simbolizando um vínculo ou uma conexão que a alma, vamos colocar a alma aqui, e a alma suprema podem ter. Então, Deus, na visão do Raja Yoga, assim como a alma humana, Deus também, ele é uma energia, né, que também pulsa. Então, Deus também tem uma consciência, Deus também tem brilho, Deus é luz. Universalmente, Deus é conhecido, inclusive, como luz. E aí, esses dois desenhos aqui estão representando, simbolicamente, a alma e a alma suprema. E aí, né, como que é essa comunicação espiritual na experiência do Raja Yoga, da Brahma Kumaris? Então, imagina só, sabe quando você gosta da companhia de alguém? Então, quando você se sente bem na companhia de alguém?
Então, o que está rolando ali naquele relacionamento? Então, imagina um amigo que você tenha, uma amiga que você se sente confortável na presença daquela pessoa. Por que você se sente confortável na presença daquela pessoa? Bom, porque provavelmente aquela pessoa está enviando para você uma energia boa, uma energia de acolhimento, uma energia de presença, uma energia de amizade, né, propriamente dita. E é isso que faz com que você se sinta confortável e muitas vezes se sinta o quê? Nutrido pelaquela companhia. Deus, na visão do Raj Yoga, ele não tem uma forma física. Ele tem apenas essa forma incorpórea. A alma humana não. A alma humana tem essa forma incorpórea, mas ela tem a sua forma física. Entre dois relacionamentos, dá para a gente perceber se a pessoa está se sentindo à vontade, se sentindo em prazer com a nossa companhia. Por quê? Porque ela expressa isso através do corpo. Então, um sorriso, um olhar, um abraço, tudo isso representa o quê? Acolhimento. Junto com isso, com essa linguagem corporal, a pessoa também está emitindo o quê? Uma linguagem não verbal, que são seus sentimentos, sua vibração, a sua energia. Então, como que é essa comunicação espiritual? Ela segue o mesmo mecanismo da comunicação com o ser humano. Só que, uma vez que Deus não tem um corpo, não dá para perceber, né, o sentimento de acolhimento, de amizade que Deus tem por nós, por você, por mim. Mas dá para a gente sentir o quê? A energia. Então, na comunicação espiritual, a conversa que eu tenho com Deus, que a gente utiliza muito o termo conversa coração a coração. Então, essa conversa que a alma acaba tendo com a alma suprema, ela gera, ela por ela mesma, gera um preenchimento na alma, gera um sentimento de estar se iluminando, gera um sentimento de estar se sentindo bem. Então, gera um bem-estar generalizado e gera empoderamento, gera força. Então, a conexão entre a alma e a alma suprema, ou seja, essa comunicação espiritual, empodera a alma, gera força na alma. Então, imagina aquele dia que você está meio sem energia, né, sem vontade, está meio desestimulado. Se você senta um bocadinho e lembra dessa sua natureza original, de que você é um ser eterno, que você é luz, que você é uma alma, e se conecta com Deus, e se lembra de Deus também dessa forma, e se entrega para estar se preenchendo, se energizando, sentindo a força de Deus em si, isso te reestimula, reenergiza, te dá força, te dá um suporte. Então, comunicação espiritual é um. Outra coisa é a gente não se comparar muito com o outro. Isso é uma tendência geral que o ser humano tem, de ficar se comparando, né, se misturando com as pessoas. Então, o que gera poder? O que gera satisfeito consigo mesmo, por estar se sentindo mal com a sua própria companhia, por ter uma baixa autoestima? Alguém pode te criticar, alguém pode te olhar com cara feia, mas se você está separado de si mesmo, desculpa, se você está separado, está se separando do outro, não está se misturando com a energia do outro, você vai conseguir perceber que o outro está desse jeito pelo outro. E você não precisa se envolver. Você não precisa diluir a sua energia na energia do outro. Então, você se mantém empoderado, você se mantém na sua, né, forte, por causa dessa concentração em si mesmo. Você se percebe diferente do outro.
Vou pular esse tópico, por enquanto. Se der tempo, a gente pode retomar. Vou passar para esse daqui. Não, vou voltar para esse daqui. Vale a pena. Então, saber que você é único, né, que você pode ser líder de outro, dependendo do seu papel na vida, mas especialmente que você pode se tornar líder de si mesmo. O que é ser um líder de si mesmo? É de você ser o seu próprio exemplo. Sabe, um líder do outro, um líder na vida, ele consegue captar, por exemplo, as especialidades de uma pessoa, os talentos de uma pessoa e usar aquela especialidade, aquele talento de uma maneira boa. Ele consegue fazer o quê? Ele consegue direcionar aquela energia, aquele jeito, aquela personalidade e fazer com que a pessoa brilhe dentro do que ela faz. Por exemplo, num ambiente de trabalho. Um líder de si mesmo é o quê? É de você conseguir enxergar qual é mesmo a sua especialidade, qual é o mesmo o seu talento, qual é mesmo a sua virtude principal e você utilizar isso. Nada de ficar escondendo, né, uma especialidade que você tem. Por exemplo, você pode ser alguém que gosta de cozinhar. Então, esse é um talento, mas qual é a especialidade nisso? Você gosta de cozinhar, mas por que que você gosta de cozinhar, por exemplo, para receber amigos? Porque a sua especialidade é receber amigos bem, de alguma forma ser gentil com o outro, é de servir o outro. Então, você pode utilizar o seu talento e, junto com isso, expressar, dar um meio, uma vazão para a sua especialidade, que é de ser gentil, de ser amigo, é de servir outros. Então, qual é a sua especialidade? E ser líder de si mesmo também é o quê? É de enxergar a sua fraqueza. Não é de passar a mão pela cabeça de novo. Não é tapar o sol com a peneira. Não é fazer de conta que você não tem uma fraqueza específica. Não, ser líder de si mesmo é o quê? É de, sim, eu entender que eu tenho essa fraqueza em específico e buscar, né, como que eu posso mudar? Como que eu posso transformar essa minha fraqueza? Como que eu posso melhorar isso? E cá entre nós, existem inclusive fraquezas que são pontos cegos. Então, vale a pena, de repente, buscar a opinião de pessoas próximas, de pessoas com as quais você, de fato, compartilha confiança, então pessoas com as quais você confia, das quais você tem esse senso, esse sentimento de estar à vontade. E de perguntar, né, o que você acha que na minha personalidade não é legal, não é bom? Então, ser líder de si mesmo é isso, é ter esse cuidado de ver o que você tem de especial e não esconder isso, expressar isso, dar vazão para isso e também de buscar se transformar, buscar se reinventar de novo e de novo. E saber que sim, né, que você é único. Né, não existe ninguém, nenhum ser humano, dentre os 7 bilhões de seres humanos, não existe um único que possa desempenhar o papel que cabe a você. Você pode ser pai, você pode ser mãe, você pode ser médica, terapeuta, professor, filha. Esse papel, o jeito de desempenhar esse papel, é o único jeito, o seu jeito. Então, só cabe a você. A maneira como você desempenha o seu papel não é a maneira do outro, não é a personalidade do outro. Pensar, se fulano estivesse aqui, talvez ele fizesse melhor. Mas quem está aqui sou eu. Quem está aqui é você. Então, quem está nesse lugar, quem está desempenhando esse papel, é o seu jeito, o seu único jeito. Então, ser líder de si mesmo também é entender isso. E isso empodera, né? Porque quando você dá para você mesmo
essa responsabilidade e não delega para outro a responsabilidade de exercer, né, uma postura na vida, você acaba entrando mais em contato com a sua fortaleza. Você acaba buscando as suas próprias ferramentas interiores. Você acaba buscando os seus próprios ingredientes para se reinventar mesmo, para fluir melhor na vida. Então, delegar, né, a responsabilidade para outro, tipo, o outro pode fazer por mim, isso é enfraquecer a sua própria história, enfraquecer o que você pode estar escrevendo, que só cabe a você. Então, pensei especificamente, né, sobre estabilidade, sobre força, nesses aspectos, tá compartilhando essas ideias. E, para finalizar essa conversa, esse compartilhamento, eu pensei que é importante que a gente tenha o quê? Uma meta. Então, assim como a lagarta, sei lá se ela tem consciência disso, né? Mas, digamos, intuitivamente, ou em algum nível, a lagarta sabe que ela vai se tornar uma borboleta em algum momento da sua existência. Então, manter essa meta, né, de ter uma autoestima positiva é imprescindível para a gente se tornar alguém com uma autoestima positiva. E essa meta não pode ser uma meta com prazo muito longo. Não, né? Essa meta de eu ter uma autoestima, eu estar na vida de uma forma mais saudável, de uma forma mais positiva, de uma forma mais pulsante, de uma forma mais energética, mais iluminada, essa meta tem que ser para amanhã. Tipo, como é que eu quero passar o meu dia amanhã? Então, essa meta tem que ser para o resto da semana. Como é que eu quero vivenciar os relacionamentos, as situações até o fim dessa semana? Como é que eu quero terminar esse ano? Né? De que forma eu visualizo a minha personalidade? Agora, como é mesmo que daqui a 10 anos eu quero estar me sentindo? Então, é imprescindível que eu tenha uma meta, porque é a meta que vai me ancorar, que vai me dar um norte, que vai me direcionar e que vai me dar um centramento. Quando uma situação difícil vier, quando uma pessoa problemática vier, então essa meta, ela vai me deixar mais estável e mais forte na minha conduta. Então, acho que vale a pena, né? Você pensar, como é que eu quero passar o dia de amanhã? Como que eu quero ter a minha estrutura emocional ao longo do dia inteiro, amanhã, da semana, do ano, 10 anos dessa vida? E continuar com isso, porque autoestima, ela não é um momento de iluminação. Você pode até amanhecer um dia se sentindo, né, tô super bem, tô super de bem com a vida, mas isso foi um relance, foi um ponto, foi algo pontual. A autoestima, ela é criada, ela é construída continuamente, dia após dia. E saber também, acho importante, saber que autoestima para o mundo é necessário, porque as pessoas só roubam, as pessoas só matam, as pessoas só são desonestas, as pessoas só geram sofrimento, as pessoas só dão tristeza para outros. Por quê? Porque, em algum nível, de alguma forma, elas têm uma baixa autoestima. Elas não têm uma estabilidade emocional, espiritual, não têm força para colocar na prática o que moralmente até se sabe que é o correto. Então, o mundo precisa de cada vez mais pessoas que se amem, pessoas que se valorizem, porque à medida em que a gente se valoriza, à medida em que a gente se ama, a gente vai valorizar o outro, a gente vai entender o momento do outro, a gente vai cuidar do meio ambiente, a gente vai cuidar, enfim,
do mundo como um todo. A gente vai vislumbrar um mundo melhor, só que não de uma forma sonhadora, idealizada. Não. A gente pode pensar no mundo melhor a partir do momento em que a gente está construindo um mundo interno melhor. A Brahma Kumaris tem um slogan que é: quando eu mudo, o mundo muda. Então, quando o meu mundo interno estiver mais saudável e for mudando, dá, pelo menos para a gente vislumbrar que o mundo pode mudar também. Assim, só um minuto, enquanto eu me encontro aqui. Que eu, pelo menos, não entendo, né? A partir do que eu tenho observado no meu próprio processo, dentro desse caminho que escolhi, dentro do Raj Yoga, e enquanto também observando outras pessoas com as quais eu convivo, observando pessoas que me são próximas, eu entendo que é por aí mesmo, né? Que a autoestima, ela gera, sim, mais estabilidade, mais força, nesse sentido que mencionei até então. Então, eu agradeço muitíssimo a participação de todos vocês, a atenção de todos vocês até esse momento. Então, vejo aqui, pergunto para o Ricardo, que está acompanhando esse encontro, se tem alguma pergunta, algum tipo de compartilhamento, se há algo. Uma pergunta aqui. Por que existem companhias que nós não podemos escolher? A pessoa pergunta isso por causa de uma lembrança, uma dificuldade com os pais. Olha, esse assunto, ele, embora tenha muito a ver, né, com a autoestima, porque, como a gente mencionou, né, a companhia, ela acaba influenciando a nossa estima, né, nosso amor próprio, mas ele é um assunto que foge um pouco desse contexto que a gente está dando aqui. Então, para não deixar você também no ar, né, porque afinal de contas, foi aberto as perguntas, então, para não deixar no ar, eu vou dar uma pincelada sobre esse assunto. A gente se relaciona com pessoas, a gente se conecta com outras pessoas por uma questão kármica, uma questão espiritual, principalmente. Então, a gente se une, a gente convive com outros, porque, de alguma forma, a gente tem o que aprender com aquela pessoa, a gente tem o que ensinar para aquela pessoa. Só que eu acho que o mais importante, nesse momento, para eu te dizer agora, é, né, o que faz com que os relacionamentos, eles fluam melhor. É como que a gente pode nivelar os relacionamentos de uma forma para o alto, né, subir os relacionamentos de uma forma mais positiva, é sempre o quê? Se conectando com a luz do outro, então o brilho do outro. Então eu faço esse convite, né, de qualquer que seja o relacionamento que eu tenha, que você esteja tendo, se é um relacionamento mais difícil, né, se conecte com a qualidade que o outro tem, com a luz que o outro tem, se conecte de novo e de novo com isso. Muito provavelmente o relacionamento ele tende a melhorar. E se for um relacionamento que você não é obrigado a ficar com ele, em algum momento esse relacionamento vai se desfazer. Você vai perder o contato, por exemplo, com essa pessoa. Espero ter respondido, né, de alguma forma. Você teria alguma bibliografia, algum material para indicar referente a esse assunto? Não especificamente, né, sobre esse assunto, tipo, não é um livro escrito autoestima, pererei, parará, parará, né? Mas fica um convite de você visitar o site da Brahma Kumaris. A partir do site da Brahma Kumaris, você pode visitar a editora da Brahma Kumaris, que tem diversos livros
Então, livros, por exemplo, que eu gosto bastante, os livros da Miriam Subirana, Viver em Liberdade, Quem se Atreve a Viver, né? Então, livros relacionados a, por exemplo, um livro do Ken O'Donnell, que é o nosso diretor, que é A Paz Começa com Você, que traz, inclusive, bastante exercícios sobre autoconhecimento. Então, acho que se você der uma pesquisada na própria editora da Brahma Kumaris, você vai ver que tem muitos livros lá que, embora não abordem esse assunto específico da autoestima, eles falam muito sobre autoconhecimento. Então, acho que vai te ajudar nesse sentido. O que fazer quando algumas pessoas ao redor vibram de forma muito negativa? Bom, imagine se a gente pudesse controlar os outros, né? Seria interessante. Mas o fato é que não dá. Não dá para eu mudar a vibração do outro. Não dá para eu controlar de jeito nenhum a natureza do outro. O que dá para fazer? É eu conseguir, por exemplo, estar bem comigo mesmo. Então, se você consegue manter um estado interno bom, positivo, uma energia interna positiva, muito provavelmente, né, a energia do outro, ela não vai te influenciar. A energia do outro não vai te desestabilizar. E aí, pode ser, né, que a sua energia boa, que a sua energia iluminada, vá mudando o padrão energético do outro. Vai mudando a vibração do outro também. Mas isso é, sabe, se acontecer, né, não dá pra gente acreditar que vai ser assim, mudar o outro, mudar a natureza do outro. Não dá. Infelizmente, não é assim que acontece. Uma outra, tentar viver num mundo de Poliana é bom para a autoestima? Olha, eu adoro esse livro da Poliana, né? Mas depende um pouco do que você está chamando de Poliana. Só para a gente estar lendo na mesma página, a Poliana transformava tudo, né, tudo o que estava acontecendo, todos os desafios que ela estava vivenciando, e colocava um toque de positividade. O que eu gosto de pensar e o que eu acho que faz sentido, que tem uma função na vida, é trazer essa visão poliana na vida de que forma? Bom, qual é a solução? Isso não está funcionando direito, mas qual que é a solução? Estou com o pé quebrado, estou com a perna engessada, tudo bem. Não é que, tipo, eu vou dizer, ai, que delícia, né, que eu estou com a perna engessada, que maravilha, que bateram no meu carro. Não é bem assim, né? Mas, tipo, qual que é a solução nisso? E não ficar, sabe, muito conectado com o que não está funcionando, copo meio vazio, com as coisas que não estão andando bem. Se a gente for ver na vida, o que predomina na nossa vida? O que dá mais certo? O que está dando mais? É mais certo ou é mais errado? Muitas das vezes, a sua vida está muito mais, o predomínio é de muito mais coisas legais acontecendo do que coisas chatas acontecendo. E, né, já são 8h31, e pegar esse tempinho final para, afinal de contas, mencionei sobre meditação como ferramenta do Raja Yoga, da Brahma Kumaris. Então, vou estar usando esse finalzinho para conduzir, né, alguns pensamentos, conduzir um exercício de meditação. Tá bom? Então, eu vou sair de novo e me despeço por aqui de vocês e vou estar conduzindo alguns pensamentos. Só um minuto. Vou trazer essa imagem, novamente. Como a meditação Raja Yoga
ela dispensa qualquer tipo de aspectos externos à sua própria consciência. Então, propositadamente, eu vou conduzir essa meditação sem música, sem nada externo, exceto nossos próprios pensamentos. Então, se você tiver a oportunidade de estar sentado, esteja numa posição confortável. Independente de como estejam seus sentimentos nesse momento, busque visualizar a si mesmo como sendo essa energia, como sendo luz. E essa luz, ela tem dentro de si um recheio virtuoso. Então visualize a si mesmo, brilhando intensamente. E o que flui a partir de você? São sensações boas. Conecte-se, portanto, se conecte com a esperança, com o amor, com o entusiasmo. Conecte-se com a energia do bem. E a partir do momento que você está mais concentrado com esses tipos de pensamentos, visualize Deus. Brilhando como um grande sol espiritual, brilhando na sua frente. Então se imagine e sinta, além de imaginar, sinta que neste momento você está sendo banhado pela luz desse sol espiritual, que como um grande pincel também consegue limpar sua mente de quaisquer sentimentos que te deixam mal. E aproveite este último momento para se perguntar e para definir quais serão meus suportes, os que me manterão estáveis,
os que me manterão estável na vida. Qual a minha força maior? E deixe que a luz, que essa conexão com essa luz divina, com Deus, continue te orientando, te acompanhando, dia após dia. Então, se você estiver com os olhos fechados, abra completamente os olhos e retorne desta reflexão. Boa noite. Obrigada. Om Shanti.